Lá em Brasília, as investigações concluíram que as imagens do circuito interno de segurança do Ministério da Justiça não existem mais. Sim, as imagens do 8 de janeiro não existem mais. Essas imagens que estão sendo solicitadas pela CPMI, que o Dino já tinha dito, recorre à Justiça se vocês quiserem, e agora simplesmente elas não existem? É isso? Bom dia para você. É isso mesmo, Adriane. Bom dia para você, também para todos que nos acompanham. A gente acordou com essa notícia. Isso pode deixar os ânimos ainda mais alterados lá na CPMI do 8 de janeiro. Os parlamentares vão voltar a se encontrar amanhã com o depoimento do ex-ministro do GSI, G. Dias, mas vocês podem ter certeza que eles vão criticar bastante ao saberem que essas imagens ali do 8 de janeiro foram apagadas. A informação é das nossas fontes, lá da Polícia Federal. Essa fonte disse que as imagens do dia 8 de janeiro do Palácio da Justiça não foram entregues à íntegra ali na CPMI, porque elas simplesmente não existem mais. Essa fonte nos explicou que o sistema de armazenamento do circuito interno de monitoramento do Palácio dura apenas 15 dias. A cada 15 dias, as imagens são apagadas para dar espaço para outras imagens. Então, o armazenamento vai se renovando a cada 15 dias. Como as invasões antidemocráticas aconteceram no dia 8 de janeiro, já ali no dia 23, 24 do mesmo mês, ou seja, há mais de 7 meses, as imagens, a íntegra delas, já não existe ali no Palácio da Justiça. Essa fonte me disse ainda que as imagens que foram entregues ali na CPMI e também na Polícia Federal são equivalentes a 2 câmeras que ficam do lado de fora do Palácio da Justiça. São essas as imagens que estão tanto na Polícia Federal quanto na comissão. E é por isso que Flávio Dino tem sido alvo de tantas críticas. Essa fonte disse ainda que as imagens só são mantidas se acontecer alguma coisa muito séria na integridade do Palácio da Justiça. Como o palácio não foi invadido pelos vândalos, ali pelos golpistas, então a parte da segurança sentiu que não tinha necessidade de manter aquelas imagens e dar espaço para que outras fossem sendo registradas, como já é comum ali no Palácio da Justiça. Eu entrei em contato com o Ministério para confirmar se de fato essas imagens não existem mais, se de fato elas foram apagadas, mas até o momento eu não obtive retorno. Agora, saber que o circuito interno é armazenado a cada 15 dias me faz lembrar do Ministério da Defesa. Isso também acontece lá no circuito interno do Ministério da Defesa, e é exatamente por isso que não há imagens do Delgatti chegando ali no órgão. Eles também apagam as imagens a cada 15 dias. Então, ou é uma coincidência muito grande, ou há alguma coisa por trás que a gente não sabe ainda, ou então é realmente comum entre os órgãos do governo federal, é comum ali no Ministério, na esplanada dos ministérios, apagar as imagens a cada 15 dias para dar mais espaço para armazenar outra imagem. O fato é que os parlamentares da CPMI continuam cobrando. Ontem eles se reuniram mais uma vez, a oposição criticou o Flávio Dino, criticou o presidente da comissão, Arthur Maia, que não tem pressionado, na visão da oposição, não tem pressionado do jeito certo para conseguir essas imagens. Agora que a notícia começa a circular, que elas não existem, isso vai dar margem, vai dar força para a oposição vir com tudo ali na CPMI. E por falar na comissão, a gente preparou uma reportagem sobre os desdobramentos de ontem. Vamos acompanhar. O coronel Fábio Augusto Vieira prestou depoimento fardado com o uniforme da Polícia Militar. Ele era o comandante da corporação durante os ataques de 8 de janeiro e está preso desde o último dia 18 por suposta omissão e conivência com os invasores. A prisão dele foi feita pela Polícia Federal, que também prendeu outros integrantes da alta cúpula da segurança de Brasília no mesmo dia. Na comissão, Fábio Augusto disse que ficou consternado com as invasões e como conseguiu na Suprema Corte o direito de ficar em silêncio em perguntas que podem ser usadas contra ele, se recusou a responder aos parlamentares. Havia um clima golpista na Polícia Militar do DF?
Como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então vou permanecer em silêncio. Por causa do silêncio de vários depoentes, a relatora da comissão, Elisiane Gama, conseguiu da Advocacia do Senado o direito de negociar delação premiada com os envolvidos. A manobra inédita precisa da participação do Ministério Público Federal e tem como alvo o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Uma CPMI, uma comissão parlamentar de inquérito, tem as condições legais, na verdade, de utilizar esse instrumento que é uma colaboração premiada. Diante de uma decisão técnica, agora o que nós precisamos, na verdade, ter é uma decisão de implantação desse instrumento. Hoje, parlamentares da CPMI pediram a quebra de sigilo telemático de militares que estariam envolvidos nas invasões. Entre eles, o coronel Carlos Onofre Sérgio Luz Sobrinho. Até o dia de hoje, ele atuava como coordenador-geral da Segurança Presidencial, mas foi exonerado do cargo. O Gabinete de Segurança Institucional investiga se o coronel está envolvido nos ataques. Em Goiás, a Polícia Federal cumpriu mandados por meio da Operação Lesa Pátria. O alvo foi o deputado estadual Amaury Ribeiro, que em plenário da Assembleia Legislativa disse que tinha dado dinheiro e visitado os acampamentos golpistas. Eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista. A defesa do deputado ainda não se manifestou. Com certeza, o deputado estadual por Goiás, o Amaury Ribeiro, que vocês acompanharam aí na reportagem, só não está preso porque tem foro privilegiado, ele é um parlamentar. Então a situação dele também está complicada. Ele mesmo acabou dizendo essas palavras bastante polêmicas e por muito menos outras pessoas foram enviadas para a cadeia por causa dos ataques antidemocráticos. Agora ele foi alvo de busca e apreensão. Foram apreendidos documentos e algumas eventuais provas ali na casa dele, que fica em Goiânia, a capital de Goiás. Agora, em relação às imagens do Palácio da Justiça, resta saber por que Flávio Dino nunca falou sobre essa situação. Deixa a imagem dele ainda mais manchada lá no Congresso Nacional. Adriane. Mas me parece que quase todo mundo fecha os olhos e os ouvidos em relação a isso, né? Não tem a repercussão que deveria ter, porque isso é absurdo. A gente está falando do 8 de janeiro. 15 dias de guardar as imagens é coisa da nossa casa, coisa de uma pessoa comum, que não tem HD, né? Às vezes não dura nem 15 dias, vai liberando as imagens antes. Agora, do Ministério da Justiça, 15 dias depois do 8 de janeiro, que é o maior ataque aos 3 poderes. Lá não aconteceu nada de ataque diretamente, mas tinham pessoas que poderiam estar envolvidas. O próprio Dino fala que ele estava lá, mas não fica claro como estava, o que estava fazendo, o que não estava. E essa dificuldade de fornecer as informações e as imagens deixa muito claro, ainda que a gente não saiba exatamente o que tem o que se esconder. E eu nem acho que seja um pano para manga para a oposição, porque a oposição vai fazer o quê? Gritar? Não tem imagem? Vai recuperar como? Vai provar o quê? A situação vai fazer o quê? O que tem feito? Fazer de conta que nada aconteceu. Diante dessa negativa de Flávio Dino, como tem feito até aqui, com exceção de Omar Aziz, que chegou ainda a fazer uma cobrança de um dia só, o restante deixou para lá. O próprio Dino disse, não vou dar, se quiser recorra à justiça. Aí agora não tem as imagens? Porque se não tivesse, por que não falou antes? Olha, já pagou em 15 dias, não tem mais, nem adianta vocês pedirem. Ou será que essa é a justificativa agora para colocar panos sobre esse escândalo? Porque isso é um escândalo. Você não ceder as imagens ou ceder as imagens editadas, porque as 2 câmeras, como você disse, Igor, que foram as câmeras que ainda gravaram alguma coisa relacionada a esse dia, essas imagens também estavam editadas, chegaram editadas até a CPMI. E agora, com a possibilidade da confirmação de que essas imagens sequer existem, não é normal que não existam. Não é normal que tenha sido apagado do dia 8 de janeiro. A gente não está falando de outro dia qualquer. A gente não está falando de um dia em que nada aconteceu. A gente está falando de um dia que marcou a política no Brasil. E, de repente, elas
sequer existem, é algo extremamente escandaloso e eu acredito que a oposição não tem muito o que fazer, além de espernear, né? Porque é minoria dentro da comissão e dentro do Congresso, aliás, dentro do governo federal, existe muita simpatia por Flávio Dino, a ponto de, inclusive, ele ser cogitado para ser o próximo ministro do STF. E dependendo do que tivesse nessas imagens, poderia comprometer, como comprometeu o G. Dias, que precisou se afastar do ministério. Então, dependendo do que tivesse nessas imagens, isso poderia repercutir de uma forma muito negativa. Então, dizer que não existem as imagens é um prejuízo menor do que de, talvez, expor o que tivesse nessas imagens, né, Igor? A oposição está cobrando essas imagens há mais de 5 meses, Adriane. E há 5 meses, Flávio Dino vem falando que as imagens já foram entregues para a Justiça, que tramitam, estão sendo analisadas pela Justiça num outro inquérito. Há 5 meses ele poderia simplesmente falar que as imagens não existiriam mais. Isso não deixa de ser um absurdo. Nós estamos falando de um dos ministérios mais importantes da política nacional e é um ministério que tem sido fortemente criticado pela oposição porque não colocou a Força Nacional ali na esplanada dos ministérios para atuar. Ontem eu presenciei a CPMI do 8 de janeiro e alguns parlamentares da oposição resgataram vídeos mesmo gravados ali pelos próprios manifestantes, que mostram que os agentes da Força Nacional estavam apenas fazendo a segurança do próprio Ministério da Justiça, estavam parados. E ali eles criticam, o Ibanez Rocha, governador de Brasília, ele não pediu os agentes da Força Nacional, mas diante dos ataques eles não poderiam fazer nada, só mesmo para proteger, para garantir a segurança. Tudo isso tem sido bastante questionado. Hoje tem uma coletiva de imprensa sobre um outro assunto lá no Palácio da Justiça com a presença de Flávio Dino. Vai ser por volta de meio-dia. Você pode ter certeza, se a gente tiver a oportunidade de conversar com ele, eu vou perguntar o porquê que essas imagens foram apagadas, se de fato foram, e por que ele não falou isso antes, porque ele precisa dar explicação. Sem dúvidas, Igor, e a gente conta com você para isso. Agora a gente continua falando sobre o governo federal, né? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pretende criar condições para a geração de emprego e para isso ele quer criar um outro ministério. Explica para a gente que ministério seria esse? A informação oficial é essa, mas a gente sabe dos bastidores. Você acabou de falar que o Congresso Nacional está muito... O governo federal está muito forte ali no Congresso Nacional e vai se fortalecer ainda mais, viu, Adriane? É o 38º ministério e ele vai ser nomeado de Ministério das Pequenas e Médias Empresas. O foco vai ser justamente os empreendedores. E de acordo com o presidente Lula, ele mesmo que anunciou a criação desse ministério, o foco é fazer com que os empreendedores tenham mais facilidade para ter acesso a crédito e mais facilidade de financiamento. Com isso, o presidente Lula quer gerar mais empregos e fortalecer o empreendedorismo. Essa é a opinião, essa é a informação oficial que foi divulgada pelo próprio presidente da República durante uma live que ele faz semanalmente no Palácio da Alvorada. Nós separamos o trecho que ele falou sobre isso. Vamos ouvir. Esse país crescendo, gerando emprego, gerando oportunidade. Esse ano, possivelmente, a gente vai chegar a 2 milhões de empregos criados com carteira assinada, ou mais. Esse é o emprego que vale. Mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Está cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar. Agora vamos para os bastidores. O que circula lá nos corredores do Congresso Nacional e do Palácio da Alvorada? A criação desse 38º ministério é para a entrada de vez do Centrão na base aliada ao governo, para conseguir ali um espaço, consolidar a base ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O presidente da República criou esse novo ministério. Agora, a criação desse ministério abre 2 caminhos. Ou ele realoca um atual ministro para esse ministério
e abre espaço para um ministério importante que já tinha sido criado para o Partido Progressista de Arthur Lira, ou então esse Ministério das Pequenas e Médias Empresas vai ser de fato dado para algum parlamentar do Partido Progressista. Algumas pessoas ali, o que se ventila no Palácio do Planalto é que o Ministério de Pequenas e Médias Empresas vai ficar com o Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento Social. E esse ministério, o MDS, ficaria com o André Fufuca, que é aliado político de Arthur Lira, pertence à mesma legenda, o Partido Progressista. Com isso, então, o governo federal consegue melhorar a relação com Lira, que estava bastante abalada. A gente já deu aqui, inclusive, algumas vezes o Lira criticando a articulação política do governo federal na Câmara. Então, para melhorar essa articulação, o MDS ficaria com André Fufuca e o Wellington Dias, atual ministro do MDS, ficaria com as pequenas e médias empresas, o 38º ministério que vai ser criado pelo governo federal. Com a criação desse ministério, 38 é o recorde de ministérios que um presidente já criou. Veio lá de Dilma Rousseff em 2014 e agora Lula vai se igualar a ela. Adriane. Os bastidores já deixam muito claro, né? Os bastidores que você trouxe, de que na verdade não é para gerar emprego, de que na verdade não é para gerar renda, de que na verdade não é para priorizar a MEI. Inclusive os MEIs eram muito criticados por Lula durante a campanha eleitoral. Ele defendia muito o CLT, o regime de carteira de trabalho e tratava os MEIs como informais. E agora se cria um ministério para microempreendedor individual. É muito óbvio o encaixe político que se faz para conseguir ter trânsito, para conseguir andamento nos projetos, nas propostas dentro do parlamento. E agora 38 ministérios que devem ser criados com esse atual previsto para contemplar os aliados políticos. Ei, Brasil! Obrigada, Igor, pelas informações que você traz para a gente direto de Brasília. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.